Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que a gente conseguiu alugar uma casa aqui na Espanha de uma forma relativamente barata, fácil e rápida. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Vem comigo! Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Marília, vou deixar aqui minhas redes sociais. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com quem tá vindo aqui na Espanha pra fazer o visto de nômade digital, quem tá querendo vir morar na Espanha. Então eu vou falar pra vocês como que a gente conseguiu, qual foi o nosso processo pra conseguir alugar uma casa aqui na Espanha. Então, primeiro de tudo, o que a gente queria? A gente queria ter o visto. Então, a gente tinha um visto de nômade digital que saiu em meados de novembro, tá? Na metade de novembro. Só que a gente tinha alguns impeditivos. O primeiro deles era que a gente precisava desocupar o nosso antigo apartamento. A gente morava na Argentina e a gente precisava desocupar esse apartamento e a gente tinha uma data para desocupar. E a gente também tinha os nossos pets. Então a gente não queria voltar para o Brasil para fazer o processo dos pets de lá. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como foi que a gente trouxe os nossos pets aqui para a Espanha. Mas por conta desse prazo muito curto, a gente tinha esse impeditivo que era como que a gente vai encontrar um lugar de maneira rápida e de maneira barata também, né? Porque eu já tinha visto algumas agências de realocação, mas a gente tinha um budget, que o nosso budget era entre 500 e 600 euros inicialmente. E aí, todas as agências que eu entrava em contato, elas falavam, olha, porque você tem pet e esse budget é muito barato, tipo, você não vai conseguir nenhum lugar. Então, eu já tinha escutado, já havia ouvido falar na plataforma Spot a Home. Foi através dessa plataforma que a gente conseguiu procurar e encontrar o nosso apartamento. Então, como que funciona o Spot a Home? Spot a Home é uma plataforma que eu falo que é bem parecida com o Airbnb. Ou seja, você vai lá, você coloca a cidade que você quer. Então, por exemplo, Valência. Você escreve lá Valência. Então, você consegue filtrar por quarto, por apartamento. Se você quer de imediato, se você quer um apartamento para daqui a um ano, para daqui a 6 meses. E todo o processo ele ocorre de maneira online. Então você procura um apartamento. Normalmente, o mais indicado é você ver um apartamento que é escrito verificado ou verificada. Porque significa que alguém do Spot a Home foi nesse apartamento, fez um vídeo e mostrou realmente como que é. Não foi só através das fotos que o proprietário subiu na plataforma, né? Então é bem importante essa verificação e é bem importante vocês buscarem apartamentos que estejam verificados, tá? Então, você consegue ter essa certeza que o apartamento existe, que é um apartamento real e como que ele tá, qual que é o estado dele, né? Através do Spot a Home também, você tem uma proteção, então se você chega no apartamento e em 24 horas você percebe algum problema no apartamento, ou que o apartamento não é habitável, o Spot a Home te dá todo o suporte necessário. A gente não precisou, mas ele te dá todo o suporte, né? E também o depósito, que você tem que pagar um depósito para entrar na maioria dos apartamentos. E o Spot a Home, ele garante que se o proprietário não te devolver o depósito, o Spot a Home vai devolver. Então, plataforma bem segura, eu achei, né? Eu já tinha procurado alguns comentários na internet e tudo mais. Óbvio, sempre tem os problemas, né? Mas eu tentei buscar pelo lado positivo. Falei, pô, eu já tenho uma experiência em buscar apartamentos, principalmente porque a gente já morava fora, né? Então eu vou seguindo o que eu acho que é um apartamento bom, um apartamento legal, entender se aquele apartamento realmente é um apartamento que vale a pena pra gente. Então, esse foi o processo de encontrar a Spot a Home. Como que foi pra gente achar esse apartamento específico? A gente tinha um budget, como eu falei, e a gente tinha uma certeza, que é, a gente queria morar no sul da Espanha. De preferência perto da praia, mas no sul da Espanha. Por que o sul da Espanha? É mais barato e também tem um clima diferente. Ele é mais calor, o que pra gente tá ótimo. A gente tá no inverno ainda, então a gente tá achando ótimo o clima aqui. Não tá fazendo aquele frio, tá fazendo um clima bem Brasil. A gente não sabe como vai ser no verão, mas por enquanto a gente tá amando. E a gente tá morando em Roquetas de Mar, que é uma cidade muito próxima a Almeria. Também esse era um outro ponto. A gente queria morar numa cidade que a gente pudesse se locomover a pé. A gente não tem carro ainda, a gente tá pensando aí em adquirir um carro, mas a gente queria que a gente pudesse ir no mercado, ir numa academia, pegar um ônibus ou ir para algum lazer, que a gente pudesse fazer isso a pé ou de ônibus, que não necessariamente fosse um pueblo muito pequeno, porque é o que tem muito aqui na Espanha. A gente pudesse fazer as coisas a pé. Então, quando a gente encontrou esse apartamento, a gente viu a cidade, que essa cidade aqui não é uma cidade que tem aeroporto, por exemplo, mas a gente tá a 30 minutos de ônibus de Almeria, que é a cidade grande daqui perto, que tem aeroporto, shopping, tudo. Então, a gente tá muito perto de uma cidade grande, E Roquetas de Mar, especificamente, onde a gente tá, né? A gente tá a 10 minutos de ônibus de shopping, de cinema, de restaurante, de uma área mais turística. E onde a gente tá 10 minutos, 15 minutos de caminhada de mercado, destino, outros restaurantes também. Então, a gente tá muito bem localizado. Nossa região que a gente tá aqui é ótima. E a melhor parte, que é a que a gente ama, que é literalmente 6 minutos da praia, a pé.
Então, a gente ama essa cidade. A gente não conhecia, pra ser bem sincera, foi bem um tiro no escuro, a gente procurou um pouco no Google, mas a gente pensou, pô, ela tem tudo que a gente tava precisando, então tem tudo pra ser uma boa cidade. Então, a gente tá num lugar perfeito. Esse foi o processo de escolher esse apartamento. Como que funciona pra você pedir, né, um apartamento no Spalta Home? Você acha o apartamento que você quer, você envia uma mensagem pro proprietário. No nosso caso, a gente pediu pro proprietário a gente tinha 2 requerimentos. O primeiro era que a gente precisava fazer empadronamento daqui. Vou também trazer um vídeo pra vocês falando como que é fazer o empadronamento. Então, a gente precisava de um empadronamento, que era um documento super importante pra gente fazer o TIA. E a gente também queria avisar que a gente tem mascotas, porque no anúncio falava que não permitia mascotas, mas a gente falou, vamos tentar. Então a gente mandou mensagem para vários proprietários falando a mesma coisa, que a gente veio para a Espanha com visto de nômade digital, que a gente já tinha visto, que a gente precisava fazer um empadronamento, e a gente também tem mascotas, e a gente até ofereceu pagar um pouco a mais no depósito para ser uma garantia, porque a gente tem 3 mascotas, né? Então para ser uma garantia maior pro proprietário. Então a gente mandou mensagem para uns 5 apartamentos, alguns responderam com positivos, outros responderam com negativos, alguns responderam, eu não posso empadronar, ou eu até posso padronar, mas não aceito pet. Então a gente teve, no geral, respostas, né? E esse dono aqui, ele aceitou a gente de primeira. Ele já aceitou. Então, literalmente, nosso visto saiu na metade de novembro. 7 dias depois, a gente já tinha essa casa. Então, a gente já tinha feito todo o trâmite na plataforma, que era mandar mensagem pro proprietário, fazer a reserva. Então, você coloca um cartão de crédito, de débito. Isso é uma coisa legal, que você pode fazer o primeiro pagamento através de cartão de crédito, débito. Você faz o primeiro pagamento do aluguel. Você também paga uma comissão pro Spalta Home. E aí, quando você paga a comissão, você tá tudo certo. Você já tem o endereço, você tem o contato do proprietário. Eu entrei em contato com ele, expliquei o dia que a gente ia chegar, o horário bonitinho. E foi assim o nosso processo de conseguir esse apartamento aqui. Então, o que a gente tá achando, né? O que a gente tá achando da experiência? Quando a gente chegou no apartamento, a gente achou que o apartamento era até maior do que a gente tava imaginando. A gente mora num apartamento de 1 quarto. Então, a gente queria que tivesse uma varanda, que fosse perto da praia e que fosse um apartamento que tivesse 2 quartos, porque nós 2 trabalhamos de casa, então não dá pra ser um monoambiente ou um estúdio, a gente precisava ter no mínimo 2 ambientes. Um apartamento bem iluminado, bem limpo. Então a gente achou incrível isso. Acho que a única parte ruim é que a gente não viu, a gente achou que tinha um fogão a indução top aqui. E não tinha, só tinha micro-ondas e forno. E a gente foi e compramos um forno elétrico, a gente usa esse forno elétrico. E não tem máquina de lavar aqui no nosso apartamento, mas tem uma lavanderia aqui bem próximo. E a gente já, pelo valor que a gente paga nesse aluguel, que é 500 euros, tirando as contas, que as contas dão mais ou menos 50 euros, que o Wi-Fi já tá incluso, a eletricidade 35 euros e a água 15 euros, então dá mais ou menos isso, uns 50 euros de gastos, né? Então, o valor do aluguel mais as contas, a gente acha que valeu muito a pena, por onde a gente tá, a localização e tudo mais. Então, acho que esses foram os pontos principais do que faz a gente gostar tanto desse apartamento e como que a gente conseguiu. Se eu tivesse que dar uma dica, né, agora dicas pra vocês em relação a como conseguir um apartamento, né? Eu já havia buscado no Idealista, no Fotocasa, que é o que todo mundo fala, né? Só que a questão maior é que a gente tinha que lidar com imobiliária, que provavelmente ia pedir contrato, nómina, seguro. E apesar de eu ter um contrato, eu trabalhar, o meu visto ser aceito aqui na Espanha, é muito difícil porque eu não trabalho para uma empresa espanhola. Então a gente já tinha passado por esse processo na Argentina, que apesar da gente ter todos os requisitos, a gente ter a grana, né, para poder pagar aquele apartamento, aquele aluguel, sempre a gente esbarrava em, mas o seu contrato não é argentino. Ou, você não tem fiador, você não tem alguém que possa colocar uma garantia, né? Então a gente já sabia que a gente provavelmente ia passar por isso aqui também na Espanha. Então a gente pensou, vamos fazer esse primeiro contrato, porque a gente tinha pouco tempo, a gente tinha literalmente 2 semanas para sair de onde a gente estava para vir para Espanha. Então a gente literalmente falou assim, cara, é o que a gente tem pro momento, a gente vai pegar um contrato de 6 meses e depois a gente decide o que a gente faz. Então a gente tá nesse momento de conversar com o proprietário, fazer renovação para ver o que a gente pode fazer. Aqui é uma área bem turística, então aqui no verão com certeza bomba, né? Então a gente pegou um contrato de inverno, vamos pensar assim, porque a gente veio no começo de dezembro e vai ficar oficialmente até maio. Então a gente tá tentando negociar com o dono o que a gente consegue de um preço melhor, porque a gente sabe que verão tudo aumenta e a gente queria muito ficar aqui. Mas se não der pra gente ficar, provavelmente a gente vai buscar um outro apartamento pelo Spalta Home, porque no momento é um lugar que a gente vê que tem mais segurança e mais fácil também em relação principalmente a documentos, né? O Spalta Home não pede documentos? Não, ele pede. Então, ele pediu nosso passaporte, a gente não precisa ter o documento da Espanha, ele pediu nosso passaporte, pediu contratos, então como eu já tinha os meus contratos todos traduzidos em espanhol por conta do visto, eu mandei esses meus contratos e também mandei os meus nossos fiscais que eu já tinha tudo traduzido, então foi bem fácil fazer essa comprovação.
Mas se você tem um contrato de trabalho, se você tem uma conta do país também, você pode enviar e isso vai servir como comprovante para falar, olha, eu consigo pagar esse aluguel. E o Spota Home, ele tá presente em vários países da Europa, não é só na Espanha, tá? Eu vi casos em Milão, vi em Lisboa, vi em outros lugares aqui na Espanha, tem muitas cidades mesmo. A única coisa ruim é que você tem que procurar cidade por cidade, você não consegue colocar tipo um mapa, falar assim, na Espanha quantas casas o Spota Home tem? Não, você tem que procurar cidade por cidade pra você ver, encontrar o apartamento ou o estúdio. Tem até quarto lá também, se você quiser. Então você pode pegar desde 10 dias até um ano, 2 anos, então você consegue fazer o tempo que você quiser em relação ao Spota Home. E acho que o último ponto é em relação ao contrato. Então, como que funciona o contrato, né? Porque acho que muita gente deve perguntar, mas para você fazer um empadronamento, você precisa de um contrato. O Spota Home, ele só é uma plataforma de direcionamento. Então, ele vai conectar o proprietário com o inquilino, certo? Então, o contrato é sempre responsabilidade entre o inquilino e o proprietário. No nosso caso, a gente já conversou, como a gente tinha conversado sobre empadronamento, já conversamos com o proprietário antes de chegar, falando que a gente precisava de um contrato. Ele fez um contrato tudo bonitinho, a gente assinou quando a gente chegou aqui, depois de ver todo o apartamento. Então, tudo certo. Então, lembre-se disso. O contrato é responsabilidade do proprietário com o inquilino. Então, sempre pergunte pro proprietário se ele pode fazer um contrato, se ele pode te empadronar, ou se você tem alguma orientação específica, peça pra ele na hora de fazer o pedido ali de reserva. Então é isso, gente. Essas são as minhas recomendações para você conseguir uma casa aqui na Espanha. Eu recomendo demais o Spota Home. Inclusive, eu já até precisei do suporte deles, porque o dono não tava me respondendo uma hora e tal. E aí eu entrei em contato com eles, eles foram, tipo, super solícitos, assim, e conseguiram me ajudar. E vou deixar pra vocês um código de desconto que tá no primeiro comentário aqui desse vídeo. Vocês ganham 30 euros de desconto quando vocês forem alugar essa casa. E espero que ajude vocês. Espero que vocês consigam essa casa na Espanha de uma maneira fácil, né? Porque a gente sabe como é tudo muito burocrático pra quem é imigrante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, de comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo pra quem tá precisando. E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo.